Muito boa tarde, companheiros e companheiras do Hora 13, você que acompanha aqui todos os dias a faixa de programação das 13 horas aqui do canal da Resistência. Nós estamos no ar novamente, trazendo para você os grandes temas do debate político nacional que unificam a esquerda brasileira. Aqui é o canal do Fora Bolsonaro, o canal do Lula Livre, o canal das grandes mobilizações do nosso povo. E essa semana nós vamos nos dedicar aqui a discutir, né, a luta antirracista, né? Nós realizamos aqui já várias jornadas de debate, né, perto ali do 20 de novembro do ano passado, e permanentemente nós temos trazido aqui a pauta racial, porque nós entendemos, né, que dentro do nosso projeto socialista, libertário, da luta do povo trabalhador brasileiro, não há como desconhecer a centralidade da luta antirracista no Brasil, né? E num momento dramático em que essa questão volta à tona da pior forma possível, né? Ainda nós estamos vivendo os ecos, né, da chacina do Jacarezinho na semana passada, que será o tema do nosso Hora 13 de quinta-feira. Quinta-feira nós vamos também dedicar o nosso programa, né, à luta antirracista, e vamos estar recebendo aqui lideranças comunitárias, parlamentares, militantes de direitos humanos do Rio de Janeiro, para a gente entender melhor, não é, essa grande ofensiva na periferia do Rio de Janeiro, da semana passada, curiosamente, um dia depois do encontro do presidente Bolsonaro com o governador Cláudio Castro, que acaba de tomar posse depois do impeachment do famoso juiz Witzel, né? Sai um bolsonarista, entra outro e o povo continua morrendo de Covid, de fome, de desemprego e também de violência policial. Então, a gente preparou hoje e na próxima quinta, um formato diferente do tradicional, né? Convidando várias lideranças, né? Sempre de forma paritária aqui no nosso programa, para a gente poder aprofundar um pouco o cenário da luta antirracista no Brasil hoje, né? Nós temos a data do 13 de maio, que é uma data vendida na história como da emancipação, né, do povo negro depois de séculos de escravidão no Brasil, e com uma abordagem sempre muito crítica do movimento negro, que construiu nas suas lutas de resistência o 20 de novembro como a grande referência nacional da luta antirracista. Mas o 13 de maio sempre é uma denúncia da abolição incompleta, sempre é um momento também de reflexão com o povo brasileiro sobre as nossas raízes, né? E sobre essa enorme dívida que o Brasil tem com o povo negro escravizado do país, né? Trazido para cá sob chibata, né? Para alimentar, né? O período colonial, o império, a república, né? Ainda vivemos todas essas consequências, né, desse passado tão recente que se reproduz em múltiplas relações sociais ainda vigentes no Brasil. Então, para nós é uma alegria receber aqui dois companheiros e duas companheiras que são expressão dessa luta, né? O nosso companheiro Vicentinho está com algum problema na internet dele, daqui a pouco entra, nosso deputado federal aqui do PT de São Paulo, ex-presidente da CUT, nosso companheiro lá do ABC, né, liderança sindical metalúrgica, que desenvolve dentro do seu mandato na Câmara dos Deputados sempre a discussão das grandes lutas antirracistas do país, né? O nosso companheiro Rafael Pinto, né? O Rafael é um amigo de muitos anos, um militante do movimento negro aqui de São Paulo, né? Foi grande colaborador, né, do nosso mandato durante o período que a gente esteve na Assembleia Legislativa e que integra a executiva nacional da CONEM. A CONEM é a coordenação das entidades do movimento negro, ele vai falar um pouco, né, da importância da convergência negra, das formas de organização e de articulação dos movimentos negros no país, né? E duas companheiras que expressam algo muito importante, que nós vamos poder aprofundar um pouco também, que é a renovação
né, da luta antirracista com a emergência de uma nova geração de militantes, né, mulheres, jovens, que assumem as suas tarefas nos movimentos sociais, no partido político, nas várias instâncias de poder, e para isso nós estamos aqui com a nossa companheira Mariana Janeiro, que é da Executiva Nacional do PT, lá aqui da cidade de Jundiaí, nossa companheira também secretária nacional de mobilização do partido, e a nossa vereadora Tainara Faria, lá de Araraquara, né, cidade que está agora na crista da onda. Ela vai poder falar um pouco também sobre isso, porque ali se deu uma batalha muito importante com o bolsonarismo, né, e em relação a todo esse enfrentamento da Covid. Então, eu vou, sem mais delongas aqui, convidar vocês a fazer uma exposição inicial sobre a pauta antirracista nesse momento atual, né? E vou começar pelo Rafael, porque nós estamos agora, até em resposta à chacina do Jacarezinho, com uma relevância muito grande do 13 de maio, né? Porque nós tivemos conquistas importantes, né? Agora, mês passado, nós tivemos a condenação, né, dos assassinos do George Floyd nos Estados Unidos, algo que repercutiu muito no Brasil, né? Tanto o homicídio contra ele por um policial branco nos Estados Unidos, como essa sentença que é inovadora, né, no ordenamento jurídico dos Estados Unidos, a impunidade policial é algo gritante, né? E, por isso, o 13 de maio ganhou uma dimensão muito forte, né? Todos os movimentos encampando atos, né? Então, Rafael, eu queria que você pudesse falar um pouquinho para nós, né, sobre a importância desse 13 de maio, o que o movimento negro tem discutido, um pouquinho dessa conjuntura da luta negra contra o bolsonarismo, né? É algo muito importante e, com certeza, você pode nos dar esse panorama geral aí para a gente abrir, enquanto eu vou atender o Vicentinho, que está me ligando aqui na outra ponta. Com você, Rafael, obrigadão por ter vindo, viu? Um grande abraço para você. Bem, boa tarde a todos e todas, é uma honra estar participando desse programa. Eu, há pouco, conversando aqui em off com a Mariana, brinquei com ela do janeiro, mas eu sou um camarada de abril, então, alguns dias atrás eu completei 7.2 e fico muito feliz da vida de conversar com duas companheiras do ponto de vista de pensar a conjuntura, o desenvolvimento da luta, e no nosso lugar de batalhadores antirracistas, batalhadoras, fazer um diálogo também intergeracional. Fico muito feliz assim, de falar, Renato, de falar com uma companheira negra que está na Executiva Nacional do Partido, falar com uma companheira que está ocupando o espaço na Câmara de Araraquara, e ter aqui ao nosso lado o velho companheiro Vicentinho, que é o nosso companheiro guerreiro de luta, que faz parte da história da luta do povo brasileiro, da classe operária. O que nós estamos vivendo nessa conjuntura, do ponto de vista de avaliar o racismo estrutural, nós enfrentamos o braço armado do Estado. E isso, historicamente, é o que tem acontecido. Então, se nós reportarmos a fundação do MNU em 1978, aquela juventude, também juventude, enfrentou, entendeu, a violência de Estado através denunciando a violência policial no caso da morte do Robson Ferreira da Luz e o Newton Lourenço, entendeu? Foram esses enfrentamentos daquela conjuntura que não mudou, isso que é importante dizer. E nós estávamos sob a ditadura e hoje enfrentamos, com o que ocorre em Jacarezinho e que em outros lugares, mesmo a própria questão da pandemia, aquilo que nós chamamos de genocídio, entendeu?
do povo negro, denúncia feita a isso por Abdias Nascimento, já lá nos anos 50, abordando essa questão. Então, o 13 de maio ele tem esse significado para o movimento negro. Um significado que é importante dizer, de um lado, de reler o 13 de maio, vendo que o 13 de maio ele é produto da resistência. É importante até falar aqui no canal da resistência, o 13 de maio é produto da resistência negra no período abolicionista. Não dá para negar a existência dos quilombos, não dá para negar o protagonismo que se desenvolveu naquele momento no sentido de fazer o enfrentamento. No entanto, como é muito característico do Estado brasileiro, as elites forjam, entendeu? Forjam um novo momento. Já vivíamos e vivemos como o racismo estrutural hoje ele se expressa, e naquele momento ele se expressa no sentido, e ainda hoje, no sentido de, de exclusão, de um apartheid social, político e econômico em relação à possibilidade de, naquele momento, construir uma cidadania plena para toda a população negra. E hoje podemos falar para a maioria do povo brasileiro, que é a maioria da classe trabalhadora. Então, o que nós tivemos hoje, a população negra? Nós tivemos a população negra excluída desse processo. Então, o enfrentamento que nós estamos fazendo hoje, com todas as possibilidades e as várias formas de organização do movimento negro, ele faz fazendo não só essa denúncia, mas também ocupando os espaços institucionais. Ocupando espaços institucionais. Não é possível fazer a luta de combate ao racismo, o enfrentamento do racismo estrutural, sem efetivamente ocupar os espaços institucionais, seja no âmbito municipal, seja no âmbito estadual, seja no âmbito federal, pensando no caso do Brasil, e até as instâncias internacionais. Algo recente que nós precisamos trazer à tona, e é importante trazer à tona agora, que é a aprovação pela Câmara e pelo Senado, espero que o Vicentinho fale um pouco mais sobre isso, sobre a aprovação da Convenção Interamericana de Combate ao Racismo. A Convenção Interamericana de Combate ao Racismo, ela traz algo, porque ela tem o peso de uma emenda constitucional, traz algo que é a discriminação indireta, ou seja, as ações que envolvem política pública, que envolvem ações, inclusive de empresas, entendeu? As ações institucionais que perpetuam e que aprofundam o racismo e que atingem a população negra, o povo negro como um todo. Não só o povo negro, é importante dizer que, se nós pensarmos e avaliarmos como isso implica num entendimento de se afirmar que isso acaba sendo forjando uma cultura racista no país, nós temos que ter, então, esses elementos e ocupar esses espaços no Estado brasileiro, em todos os seus lugares, para fazer esse enfrentamento. O movimento negro vai às ruas quando nós temos um caso, como o caso que eu falei lá, de outrora, de jovens negros assassinados, como isso se perpetua, que é o caso, inclusive, do genocídio da juventude negra, que os dados demonstram a quantidade absurda de pessoas que são de pessoas negras que são vítimas, entendeu, da violência policial. E no caso, se falarmos da vítima da violência de Estado, o caso da pandemia, que é um problema também concreto, que nós sabemos o baixo índice de imunização do povo negro, como também o alto índice de mortes, de perdas de vidas em função do Covid. E um dado recente agora, a questão desse governo extremista, racista, homofóbico, machista,
de não fazer o censo, ou seja, não fazer o censo mascara, entendeu? Esse massacre, né? Esse verdadeiro extermínio que está sendo feito em relação ao povo negro. Então, para a gente começar o nosso debate, é um pouco essa análise que a gente está fazendo e, obviamente, o movimento negro tem feito ações e luta fazendo o enfrentamento do racismo e denunciando o que está ocorrendo, principalmente levando em conta o extremismo de direita através do governo que aí está que tá aí exercendo o espaço, digamos assim, majoritário, institucional de poder no país. Obrigado, Rafael. Realmente um momento muito delicado, né? O Brasil dos Bolsonaros não é para qualquer um. Nós já enfrentamos aí na nossa luta várias conjunturas muito adversas, né? Mas é o primeiro governo em que a extrema-direita se une ao crime organizado, a maior parcela de poder político que a gente já teve, já vivenciou nas mãos do crime organizado no Brasil, o governo Bolsonaro, né? E essas aventuras, né, de fatos políticos que ele vai gerando, né, vai criando uma bola de neve, né? E esse caso do Jacarezinho realmente é um caso que detonou, né, um conjunto de avaliações que vai exigir uma resposta muito grande, né? A Mariana, ela está na Executiva Nacional do PT, justamente na Secretaria de Mobilização, né? Participa das reuniões das frentes Brasil Popular, Povo Sem Medo. Aliás, daqui a pouco tem uma plenária nacional, né? Ela vai participar lá também, nós, uma plenária nacional das organizações populares, para justamente tirar aí um novo calendário, uma nova perspectiva de ação diante das ameaças crescentes do Bolsonaro. Mas ela representa também algo muito importante, né, a meu ver, na renovação da luta feminista e da luta antirracista no Brasil, que é justamente a união dessas duas perspectivas, né? Nós que sonhamos com uma sociedade socialista, entendemos que o feminismo e o antirracismo são duas componentes estratégicas desse processo. E a Mariana está justamente nessa pegada, né, fazendo esse debate também muito importante para nós. Então, nós vamos, antes de abrir a palavra aqui para os nossos dois companheiros que estão na frente de luta institucional, né, o Vicentinho tem um horário também, ele vai ser o próximo, mas eu queria te ouvir, Mariana, um pouco sobre essa questão, né, de como as mulheres negras estão encarando esse momento, né, e qual é o papel dessa perspectiva feminista e antirracista na nossa luta, na luta popular hoje no país. Renato, boa tarde, Rafael, Vicentinho, meu bebê, minha amiga maravilhosa, Tainara, que aceitou o convite, muito obrigado. Olha, o papel das mulheres negras, ele tem sido debatido tem muito tempo, né? Muito tempo assim, eu vou colocar 5 anos. E é muito louco porque há 5 anos atrás nós não tínhamos notícia de pensadoras negras no Brasil, não tínhamos notícia de mulheres negras na política que não fosse Benedita da Silva e não fosse Leci Brandão. E hoje a gente já tem aí um leque muito maior de mulheres negras na política, aqui muito bem representada pela Tainara. O feminismo negro, antes, né, é importante dizer que o feminismo, ele está aqui, ele serve como uma ferramenta para emancipar as mulheres, principalmente para emancipar as mulheres negras e as mulheres pobres, que em sua grande maioria são mulheres negras. Por isso, quando as feministas negras dizem que o feminismo liberal não serve, ele não serve. E não serve porque ainda que o feminismo liberal, na sua grande parte, com feministas brancas ou não negras, vamos colocar assim, ainda que em parte esse feminismo queira acabar com as desigualdades de gênero, o feminismo liberal e o feminismo das mulheres brancas, que se tornou hegemônico, ele opera através de meios que, em sua grande maioria, só estão disponíveis para as mulheres não negras com algum poder aquisitivo.
Não serve porque ele não é nem antirracista e nem anticapitalista. E deixa de fora, por isso, justamente as mulheres negras e as mulheres pobres, que são, não por acaso, os corpos que ficam pelo caminho. Por isso não serve. Por isso o nosso papel é muito importante. Esse feminismo hegemônico, aquele que aparece bastante na GNT, aquele que aparece bastante nas propagandas da ONU, aquele he for she, né? Talvez ele dê conta de encarar o patriarcado. Talvez sim, mas ele passa ao largo do genocídio do povo negro, passa ao largo do encarceramento em massa, e aqui no Brasil passa ao largo, sim, do ranço escravocrata que a gente tem nessa sociedade brasileira. Por isso, a importância do feminismo negro, para que, como a gente diz, nenhuma de nós fique para trás. E por isso que é importante a gente entender que o feminismo negro ele não pode ser encarado como uma versão negra do feminismo que já existe. Porque o feminismo negro, ele é, na verdade, um grande acúmulo das experiências de vida e de estudo das mulheres negras. E como diria a Patricia Hill Collins, que é uma pensadora negra que eu gosto muito, que o feminismo negro ele é a realidade da vida, a realidade das vidas negras precárias. E são vidas precárias porque vivendo num sistema como nós vivemos, estruturalmente racista, não há nenhuma garantia de que as vidas negras vão sobreviver. E a gente viu isso muito bem nessa operação de Jacarezinho. Isso é um projeto. O que aconteceu no Jacarezinho é um projeto. Então, se a gente não tem nenhuma garantia de que as vidas negras vão sobreviver, a gente pode partir do pressuposto que nós não temos escolha. E, se nós não temos escolha, o feminismo negro, ele é também sobre esperança. Porque me digam, como é que uma mulher negra sobrevive à brutalidade do genocídio que acontece, à brutalidade da violência policial, à brutalidade da fome, à brutalidade da feminilização da pobreza que a pandemia trouxe, à brutalidade do cativeiro capitalista que a gente vive? Como que sobrevive? Na esperança de que um dia a gente não vai estar mais nessa condição. E é disso que o feminismo negro trata. E é essa a importância que a gente precisa colocar para dentro das nossas instituições, para dentro do nosso partido, para dentro das nossas correntes e para dentro do parlamento. Então, é mais ou menos isso a importância do feminismo negro dentro do âmbito político, institucional e das lutas. Acho que é mais ou menos isso, Renato. Beleza, muito obrigado aí pela introdução desse tema. Nós vamos voltar a ele, né, até o fim da nossa discussão aqui, mas eu queria chamar o Vicentinho, agradecendo muito a ele o esforço que fez para estar conosco, né, terça-feira é um dia complicado, né, para os deputados federais, para as deputadas federais, um dia cheio de atividades e de maldades contra o nosso povo, né, porque a função básica hoje da oposição, além de lutar, né, pelas nossas bandeiras, é impedir que avance esse projeto genocida contra o nosso povo, né, o Vicentinho é um esteio desse ponto de vista, né, pela sua trajetória, pela sua militância, por aquilo que ele representa na Câmara dos Deputados, para nós é uma alegria estar com ele aqui, e te ouvir, Vicentinho, como é que você está vendo esse momento, né, a agenda antirracista no país, nesse momento em que a gente prepara um 1º de maio marcado pelo genocídio, né, é a Covid matando, né, é a fome que volta, é o desemprego que acelera esse processo da fome e a violência policial de sempre, né, que ganhou no Jacarezinho essa grande emergência. Obrigadão, Vicentinho, com você a palavra. Pode ligar seu microfone, por favor. Boa tarde, companheiras e companheiros, meus irmãos e minhas irmãs de fé, de raça e de classe. Um fraterno abraço. Obrigado, Renato, pelo convite para participar desse evento, a hora 13. Você me mandou o convite ontem e falei, meu Deus, eu não posso dizer um não ao companheiro Renato, até porque o Renato é meu companheiro de trajetória de longa data, não é de hoje, desde as pastorais, né, Renato? As nossas lutas
no passado, os cursos de verão e outros eventos mais. E, além do mais, o companheiro Renato, nós somos coautores, nós somos autores juntos do projeto de lei que transforma o 20 de novembro em feriado nacional. E eu estou aqui vigilante para esse projeto não morrer, viu, Renato? Tenha certeza, meu companheiro. Você com certeza. Ficou em ótimas mãos. Estamos aqui lutando, viu? Então, obrigado pela oportunidade. Quero saudar a nossa estimada Mariana Janeiro, nossa dirigente nacional, importante pronunciamento dela, a nossa companheira que nos representa muito bem na cúpula do nosso partido, que tem capilaridade, que tem esperança. Vamos voar juntos com o nosso presidente Lula para um novo Brasil. Claro que esse não é o tema ainda de hoje em dia. Me encontrei com ele na quinta-feira, a preocupação do Lula é outra, ele está preocupado em salvar vidas, está preocupado com as vacinas, está preocupado em gerar emprego, está preocupado em defender o país. Olha só o que faz um estadista, né? Depois é consequência. Esse é o nosso Lula. Eu participei com ele, inclusive, de uma reunião com o embaixador da África do Sul. Mas, Maria Helena, você está muito bem entrincheirada, viu? Nessa luta que nós queremos desenvolver a cada dia. Quero saudar também o nosso companheiro Rafael Pinto, meu companheiro, um grande irmão, intelectual da esquerda e do nosso povo negro, membro da nossa instituição, a nossa Coordenação Nacional das Entidades Negras, a CONEM. Obrigado, Rafael, pelos conselhos, pela sua participação, pelas suas dicas, né? Tem sido muito importante, grande parceiro. E, por fim, uma flor, né? Que já está brotando amor, alegria, revolução, que é a nossa querida Tainara. Você sabe, Tainara, eu fiz um pronunciamento esses dias, até lhe enviei, fazendo uma homenagem ao trabalho que o Edinho está desenvolvendo no combate ao Covid. Quase que eu falei o seu nome, só não falei para não causar ciumeira, viu? Mas você merece todo o destaque, viu? Nossa querida Tainá, irmã querida. Olha, Tainá, você é esperança para nós, minha irmãzinha querida, que o Deus da justiça, da dignidade humana, da transformação esteja sempre contigo, porque você, como a Mariana, vocês são a continuidade desses companheiros aqui pré-históricos que continuamos na luta, é verdade, e não desanimamos, viu? Eu expliquei para o Renato que vai começar uma sessão daqui a pouco. Eu tenho que me preparar, até porque desde manhã a gente está num debate intenso por causa dessa famigerada deforma do serviço público que está sendo apresentado através da PEC 32. É uma PEC que muda a cara do Estado para que ele seja cada vez mais um Estado privado, não o Estado do povo que traga segurança à sua nação. O debate é pesado, querem acabar com a estabilidade no emprego de servidores, que significa não mandar o trabalhador embora, que apesar que será mandado se assim aprovar, mas significa a perenidade do atendimento ao público. Por isso que o servidor é chamado de servidor público. A defesa da estabilidade é para impedir que um Bolsonaro, que já está enchendo aqueles cargos que ele pode preencher como contratações temporárias de militares, já está, não tem nenhum critério, não tem nenhum projeto de sociedade para o país, está fazendo. Então, é uma luta intensa, e como eu estou inscrito para falar, o Renato sabe como é que é esse esquema, se a gente perde a oportunidade do pronunciamento, fica mais difícil, então só 5 sessões depois, né, Renato? Você sabe disso. Bem, meus companheiros, então eu não poderia deixar de participar desse evento com vocês, nem que fosse para dar um alô. Em primeiro lugar, manifestar a minha mais profunda solidariedade, o meu protesto e o desejo que logo se apure esse assassinato sem explicação do nosso companheiro Jamaica em Hortolândia. Um companheiro que é um ativista cultural, simples, uma figura humana extraordinária. Estavam lá com outras companheiras e outros companheiros organizando a criação de uma organização não governamental, e chega um criminoso sem nenhuma explicação,
até que almoçou ali com eles, um negócio assim inaceitável, e começou a tirar e correu atrás do nosso querido Jamaica e o assassinou. Nós estamos fazendo requerimentos, vamos denunciar também no plenário da Câmara, para que seja apurado esse fato, que, lamentavelmente, eu vou dizer, é mais um, não é? É mais um. E essa história de Jacarezinho, imagine como as mães passaram o Dia das Mães, sabendo que os seus filhos foram chacinados pelo Estado brasileiro. E a reação do representante, que nesse caso foi o vice, que é tudo bandido. Quer dizer, o papel das Forças Armadas sem inteligência, truculenta, e que faz um conluio, essa aqui é a verdade, faz conluio com os próprios bandidos milicianos, amigos do Jair Bolsonaro. Isso é muito sério. A chamada necrótica se desenvolve a cada dia. Aliás, o Bolsonaro queria isso. Bolsonaro não quis vacina, indicou cloroquina e agora foi denunciado que ele pressionou o presidente da Anvisa para mudar a receita, para incluir o tratamento sobre a coronavírus. Ele fez tudo isso. Não comprou as 70 milhões de vacinas em agosto da Pfizer. Deixou o presidente da Pfizer na antessala da presidência da República esperando 10 horas para dizer que não tinha agenda. Desdenhou da produção da política do Butantan. Fez o que fez, foi à rua, continua indo. Ele faz tudo isso porque ele já disse que tinha que ser o seguinte: todo mundo adoece, morre quem tem que morrer, e assim acontece a contaminação. Assim acontece a imunidade. É assim que ele pensa. Por quê? Porque por trás disso o povo está morrendo. O Guedes já disse um dia desse. Por quê? Que história é essa de querer viver 100, 120 anos? Fica caro para o Estado. Mas, meu Deus do céu, uma coisa que não tem cabimento, não é? Inaceitável. Como é que tem gente que não teve a coragem de se arrepender de votar no Bolsonaro? E, inclusive, eu até aconselho, nós devemos conversar com quem votou no Bolsonaro para dizer o seguinte: meu amigo, venha para cá, venha para esse lado que você já esteve. Você votou no Lula, na Dilma, você cimentou um mundo melhor. Não era tudo, mas era muito melhor do que o que estamos vivendo. Você experimentou o pleno emprego, você experimentou ir para a faculdade, você, meu irmão negro, minha irmã negra, pobre. Você comeu uma galinha melhor, fez um churrasco melhor, andou de avião, comprou um carrinho, fez uma puxadinha. Você teve um salário mínimo melhor. Qual é o projeto do Bolsonaro? É por isso, Renato, que você me desculpe, talvez pelo fato de eu estar aqui embalado nesse debate aqui em Brasília e nas audiências públicas, eu preciso sempre dar essa desabafada com os meus companheiros e com as minhas companheiras. E hoje é o Dia Nacional do Reggae. É o Dia Nacional da Alegria. E, lamentavelmente, difícil comemorar por causa dos acontecimentos. Esta luta de combate ao racismo, que historicamente o nosso companheiro Rafael colocou, complementado pela querida Mariana. Esta luta de combate ao racismo não pode, não deve ser uma luta somente de nós, negros e negras. Essa luta deve ser da sociedade, deve ser de todos. Eu me lembro que nas manifestações do Nelson Mandela, a gente via pessoas brancas lá no meio apoiando. Nas manifestações, na defesa e no apoio ao X-Men não, X... Como é que é, meu Deus do céu? O nosso amigo que é contemporâneo do pastor... Malcolm X. Também tinha pessoas brancas naquela caminhada. O doutor Martin Luther King, a mesma coisa. Então, por que o Brasil, as pessoas podem se achar melhor por causa da cor da pele? A luta é como a luta contra o machismo. Ela tem que ser também de homens e mulheres. Senão, nós estamos fadados ao fracasso enquanto geração que está sofrendo o pior de todos os sufocos
na história vivida, pelo menos nos últimos 50 anos. E, nesse caso, sobra para quem? Para o nosso povo negro. Nesse caso, sobra para aqueles que são as piores moradias, que são aqueles que mais atingidos na questão do coronavírus, já comprovado com toda a facilidade, são aqueles que não têm... Você não vê um general negro, você não vê um diretor de fábrica negro, você não vê um fazendeiro negro, você não vê nada, né? E o nosso povo sendo massacrado a cada dia. Por isso, Renato, que você falou uma coisa que é certa, diferentemente de alguns companheiros da esquerda, que muitas vezes já debati com eles aqui, não vou nem falar partido nem nada, mas esse é Novo Vicentinho, você está exagerando nessa luta da igualdade racial, porque se a gente conquista o socialismo, foi naquele debate, Renato, sobre cotas, se a gente conquista o socialismo, a gente já garante tudo. Não é verdade. Esse negócio do racismo está encravado, não é? É preciso que a gente avance nos direitos do homem, da mulher, da pessoa com deficiência, e de quem tem religião diferente, quem tem orientação sexual diferente. Isso é o complemento da nossa caminhada. Por isso que esta hora 13, que fala e lembra o 13 de maio, que será depois de amanhã, é a hora da nossa retomada. Aliás, foi muito importante o nosso movimento negro, no qual o Rafael participou, quando levou a discussão do 13 de maio para 20 de novembro, para a imortalidade de Zumbi de Palmares. Eu estou até me lembrando com muita saudade, quando eu era presidente da CUT, quando no dia 13 de maio, eu raspei a minha cabeça, como está cortadinha hoje aqui, bem curtinha, raspei juntamente com um monte de companheiros, e mantivemos a cabeça raspada até o dia 20 de novembro. Fizemos aquela caminhada para Aparecida, fizemos aquela grande marcha dos 100 mil para Brasília. A gente vai ter que se mobilizar, não tem outro jeito. Evidentemente que com o coronavírus não seremos nós a desrespeitar essa orientação das autoridades sanitárias. Mas vai chegar a hora. Que vai chegar a hora. Então, meu abraço fraterno. Contem comigo, meus companheiros, estamos juntos, cada um ocupando o seu espaço, né? E viva Zumbi! Fora Bolsonaro! Lula presidente! Um abraço. Valeu, Vicentinho, obrigado, sempre animado e animando o povo, né? Para nós é muito importante também a gente, nesse momento em que parece que não tem perspectivas, a gente alimentar a esperança e a luta do povo brasileiro, né? São dimensões indissociáveis, ninguém luta se não tem esperança, porque só a revolta não resolve, as pessoas querem também uma expectativa de mudança, né? Daí a importância sempre da sua palavra animadora, né? Fique à vontade, viu, Vicentinho? A gente sabe do teu compromisso. Mas eu não posso ir embora sem ouvir a Tainara. Vai ouvir agora, né? Porque a Tainara... Depois da fala dela, eu me retirarei, tá bom? Tá legal, mas não é em protesto, não, né? É só para poder... Não, porque eu tenho missões a cumprir aqui. Estão ligando aqui da bancada, estão ligando da bancada. Mas eu não dou... Vai lá, Tainara. Então é importante, viu? A gente viu com muita alegria nesse ano de 2020, apesar do nosso resultado eleitoral geral não ter sido o esperado, né? A gente ainda teve uma vitória expressiva de partidos conservadores, né? Mas a gente viu também o surgimento de lideranças políticas novas, né? Fruto também desse trabalho permanente que os partidos políticos devem ter para rejuvenescer a sua pauta política, né, e trazer novos sujeitos aí para a luta social. A gente queria te ouvir um pouco, né, como é que está a sua experiência também aí em Araraquara, uma cidade que virou referência nacional por esse embate, né, Araraquara de um lado, Chapecó do outro, símbolos de políticas radicalmente diferentes em relação à Covid, né, e você, no meio disso tudo, começando o seu mandato de vereadora, que muito nos alegra. Com você a palavra, então, Tainara, para deleite aí do Vicentinho e para a nossa militância também, ver que a nossa luta dá resultado. Obrigada, companheiro Renato Simões. Quero já iniciar minha fala o saudando, né, agradecendo esse espaço tão importante. Também saudar o companheiro Rafael Pinto. Querer agradecer imensamente Mariana Janeiro, irmã, né, da luta. Faço parte da mesma geração de luta que Mariana, e para mim é uma honra, um orgulho imenso sempre ouvi-la, estar junto de ti.
e mandar o meu abraço caloroso ao nosso companheiro Vicentinho. Vicentinho, obrigada pela sua resistência, pela sua luta, pela sua história de dedicação em defesa dos nossos direitos. Você é imprescindível. Também saudar todos aqueles que estão nos acompanhando pelo YouTube, companheirada aí que está jogando fora Bolsonaro, acompanhando nossas falas, é muito importante. Dizer a vocês, companheiros, que estão nos acompanhando, nos assistindo, para vocês, que vocês entendam de que lugar estou falando, né? Eu fui reeleita para o segundo mandato, agora em 2020. Costumo dizer que essa eleição de 2020 ela foi crucial, porque ela elegeu seus parlamentares e também os seus governantes para o executivo em meio à pandemia. A população selecionou aqueles que ela queria que conduzisse o povo em meio à pandemia. Então, aqui em Araraquara, nós temos o prefeito Edinho, né, pela 4ª vez prefeito da cidade, e nós, nosso mandato reeleito aqui na Câmara, infelizmente ainda a única mulher negra eleita na história da Câmara de Araraquara. Nossa Câmara com 89 anos já, né, e nós somos o único mandato de vereadora negra nesta casa. Então é deste espaço que eu falo, né, é deste lugar que eu vou passar minhas impressões a vocês. Só dizer isso já coloca, né, que nós estamos numa sociedade extremamente racista, conservadora, mas que entendeu, né, e reelegeu uma mulher preta como a mais votada da cidade aqui em Araraquara, junto ao governo Edinho. Nós, em meio a esta pandemia, tomamos a linha da ciência, da verdade, ouvir tudo aquilo que os cientistas programam, com um comitê científico e conduzir Araraquara no melhor rumo possível. Eu não sei se os companheiros acompanharam, na última semana, 2 semanas atrás, Bolsonaro inventou de fazer uma distribuição de sacolinha de legumes aqui pelo CEAGESP para exatamente polarizar com o governo Edinho, né? Para dizer que Araraquara estava passando fome, para dizer que o povo araraquarense estava pedindo intervenção militar, e eu não estou falando isso da minha cara, não tem vídeo no YouTube porque eles são descarados, né? Sem vergonhas, eles filmam, eles expõem o nosso povo e, enfim. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Nós temos um governo completamente comprometido com as vidas. O sucesso do governo Edinho, que repercute não só no Brasil, mas fora do Brasil, tem incomodado os bolsonaristas, aqueles que são negacionistas, a turma da terra plana, que nega a ciência e que são extremamente racistas. Na última semana, companheiros, nós acompanhamos, com muita tristeza, foi uma semana que tentou nos anestesiar, de certa forma. Um dia você acorda com a notícia de uma chacina. No outro, você acorda com um atentado a uma creche em Santa Catarina. No outro, você acorda com aviões despejando agrotóxicos em crianças. Fora essas 1000 mortes por dia e todas as situações difíceis. Estão tentando nos anestesiar, normalizar a morte, normalizar o sofrimento do povo brasileiro. E quando o Bolsonaro vem com as suas sacolinhas de legumes aqui, ele esquece que ele está dando um auxílio de miséria de R$150 para o povo brasileiro. Ele se isenta da responsabilidade que ele tem com as mortes que nós temos no Brasil e com as vacinas que ele se negou a comprar. Nós não podemos esquecer nesta live ou em qualquer espaço que nós ocupemos que a primeira morte registrada por Covid no nosso Brasil foi de uma mulher preta empregada doméstica, trabalhadora doméstica. Isso é muito sério. Quem a Covid está matando? A quem interessa esse genocídio, sobretudo da população preta e pobre deste país? E a quem interessa normalizar as mortes, nos anestesiar? A gente já sabe, já acorda sabendo que nós vamos perder cerca de 2.000 brasileiros. Quando isso se tornou comum e normal, quando nós paramos de denunciar esse genocídio de Bolsonaro, agora nós vemos churrasco e ele ostentando picanha com a foto dele na peça da carne, enquanto o brasileiro passa fome. Não é que ele não possa comer carne nesse período, mas a postura que a gente espera de um líder de Estado é de, no mínimo, compaixão com o povo. E ele não tem. Então, como a gente está falando da falsa abolição, como a gente está falando desse bolsonarismo que assola o nosso país,
precisa ter vergonha na cara quem votou no Bolsonaro. E aí eu concordo com o companheiro Vicentinho, nós precisamos dialogar com os companheiros e companheiras e trazer à memória desses companheiros o tempo bom que o brasileiro passou, porque a gente se esqueceu que já fomos felizes. Nós nos esquecemos do quando o brasileiro tinha poder de compra, podia escolher emprego. Nós nos esquecemos dessa época. E estamos, então, normalizando a morte, o desemprego, a fome. Nós lançamos há pouco o PT Solidário, e eu compartilho com vocês, companheiros e companheiras, que iniciativa importante, mas ela só reforça a ausência do Estado. Ela só reforça o quanto os brasileiros, se não forem cada um por si, o governo Bolsonaro não estará por todos. O governo Bolsonaro só está pela família dele, que compra mansão de 6,5 milhões à pandemia, que gasta com chocolate, com leite condensado, mais do que se gasta com ciência nesse país. E nós não podemos permitir que isso aconteça. Então, quando eu olho essa tela e vejo companheiros tão valorosos de luta se organizando para denunciar os crimes que dia a dia Bolsonaro comete, aí sim me dá esperança e vontade de lutar e de viver pela luta. Porque se eu estou aqui, é resultado da escravização do meu povo por muitos e muitos anos, nosso Brasil, que foi o último país das Américas Latinas a abolir a escravatura aqui, né? Isso é muito importante registrar. Nós não podíamos votar, nós não podíamos ser votados, nós não podíamos opinar em quem iria nos governar. Hoje nós podemos. E as urnas mostram o que elas querem. As urnas querem que o povo seja representado nas câmaras, nas assembleias, nas prefeituras, daquele modo que o povo é na vida real. O branco, hétero, cisnormativo, de terno, que come caviar enquanto o povo mendiga um arroz com feijão, não nos serve mais. Este perfil de político que não se sensibiliza com a dor do povo não nos serve mais. Nós queremos nos ver na política. Nós queremos ver Vicentinho, nós queremos ver Mariana, Rafael, Renato, nós queremos ver gente da gente lutando pelos nossos direitos. Porque quando a gente confronta os deputados que aí estão, quando nós vamos confrontá-los, eles não se sentem acuados. Porque eles não têm nenhum tipo de sensibilidade ou empatia com o povo. Enquanto eles estiverem comendo, está muito bom para eles. Então, em seu nome, companheiro Vicentinho, eu quero agradecer imensamente a bancada do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados Federais, que tem feito frente à luta, que tem sido uma bancada propositiva, que apresenta projetos, que protege os trabalhadores da cultura, que luta pelo auxílio emergencial de no mínimo R$600. Eu quero agradecer companheiros como Mariana Janeiro, que estão no fronte da luta pelas redes sociais, denunciando tudo aquilo que Bolsonaro tenta tirar dos nossos direitos. Renato, no canal da Resistência, sempre chamando a gente para expor questões importantes. Rafael, sua fala foi brilhante. E nós precisamos de cada companheiro e companheiro emanados para que nós possamos derrotar o bolsonarismo. Essa é a minha fala. Muito obrigada. Valeu. Vicentinho, então você está liberado agora para cumprir as suas obrigações aí em defesa do nosso povo, né? Já vi que o Bongá está te chamando aí, nosso líder não pode ser muito obrigado. Diminuído aí no seu esforço. Obrigadão, viu, Vicentinho? Fique à vontade aí, nós vamos dar sequência aqui. Valeu, Vicente, obrigado. Valeu, companheiro. Beijo, Rafael. Olha aqui, viu, Vicente, muita gente comentando aqui, tchau, nosso vereador Carlão, lá de Campinas, né, lembrando aqui do Wagner Jamaica também, uma fala sua logo no começo, agradecer aqui as mensagens do Nuno Coelho, né, dos agentes de Pastoral Negra, Adrianinha, lá de São Bernardo do Campo, né, tá mandando um abraço aí específico pro Vicentinho, né, e lembrando que normalizar a morte é uma prática do genocídio, né, a nossa companheira Enelinda, lá de Cuiabá, né, enaltecendo aqui as bandeiras de unidade do nosso povo, né, a vacina já, o fora Bolsonaro, o Darcy Honório concordando que a luta contra o racismo deve ser central, não é algo periférico ou secundário, né, na luta anticapitalista, aqui a mensagem do Darcy Honório, né. Queremos aqui, olha, a Gláucia falando da importância do enfrentamento ao presidente da Fundação Palmares, né, infelizmente essa é uma regressão fundamental, né, o governo Bolsonaro conseguiu impor
um negro racista para fazer o seu discurso de ódio dentro da instituição que foi criada justamente para resgatar a memória, né? E o símbolo do Estado brasileiro está junto com o povo negro, né? E várias outras observações aqui, né? Inclusive, lembrando, né? O Maicon lembra que, além do Jacarezinho, todo mundo está cobrando ainda o caso dos desaparecimentos, né? Ele menciona aqui aqueles 3 garotos que desapareceram enquanto brincavam lá em Belfort Roxo, e tantas situações, infelizmente, de violência no Rio de Janeiro. Aliás, repito aí, para quem entrou um pouco depois, né? Na próxima quinta-feira, 13 de maio, nós vamos de novo estar aqui com a pauta antirracista, mas focado lá no Rio de Janeiro, com militantes, defensores e defensoras de direitos humanos do Rio de Janeiro, lideranças comunitárias lá, debatendo esse caso do Jacarezinho e tantas outras, né? Essa semana, inclusive, né? Várias organizações enfeixaram, né, no caso do Jacarezinho, todos os casos de impunidade que estão ainda clamando lá no Rio de Janeiro. Então, aqui também a Elis, que é assessora do Vicentinho, mandando um abraço, né? Obrigado aí ao pessoal de Quatis, no Rio de Janeiro, a Regina, né? Ao pessoal de Fortaleza, muita gente aqui deixando a sua cidade. Mas eu queria dar uma rodada final aqui, pedindo que vocês, claro, se quiserem comentar aspectos aqui, a querida Márcia Farro, olha, minha amiga de tantos anos aqui, nossa assessora durante todo o período que eu tive lá na Assembleia, um grande abraço, Márcia, obrigado por ter vindo. Nós podemos comentar alguns desses aspectos aqui, mas eu queria que focassem um pouquinho, né, nessa fala que o Vicentinho fez ao final. Nós estamos às vésperas do 13 de maio, num ano de pandemia, talvez vivendo um dos piores momentos, né? Porque a gente sempre já falou várias vezes, estamos no pior momento da pandemia, estamos no pior momento da pandemia, e a gente volta a repetir isso em momentos ainda piores. Está chegando o inverno e, com certeza, nós vamos ter aí, né, um novo desafio para a saúde pública no Brasil, e não é verdade que esse é um vírus democrático, que mata o rico, mata o pobre, que mata todo mundo, né? Esse vírus, ele reproduz as situações de desigualdade que o país vive, atingindo justamente aqueles setores mais vulneráveis, mais oprimidos, mais discriminados, né? São os que têm menos acesso também à renda e às políticas públicas. Então, nesse cenário, como é que vocês veem o 13 de maio? Que mensagem vocês deixariam, né, para esse 13 de maio? E, especificamente, né, de que forma vocês animariam o pessoal a ter esperança para lutar nesse período tão difícil da nossa história, né? Vamos fazer a mesma ordem, tá? Começando pelo Rafael e fechando com a Tainara, né? E deixando desde já aí um agradecimento a você que está curtindo, compartilhando, né? Debatendo aqui no nosso chat também no YouTube a importante pauta de hoje, né? A nossa pauta antirracista, ela é permanente aqui no Hora 13. Vai lá, Rafael, é só isso que eu estou te pedindo. Bem, é importante falar neste 13 de maio algo importante para dizer. 13 de maio foi um movimento popular. A ideia que a elite criou, no sentido de que a princesa Isabel foi a redentora, essa ideia, este é um olhar elitista. 13 de maio é produto de uma resistência popular que levou, e nesse sentido, o 13 de maio tem que ser visto como uma coisa importante, que ela extingue o trabalho escravo e, efetivamente, dá um primeiro passo para o trabalho assalariado. Do ponto de vista concreto, é isto. No entanto, a classe trabalhadora, majoritariamente negra, ela foi excluída por quê? Porque nós estamos vivendo o período das teorias eugenistas, das teorias
das teorias higienistas nesse sentido de higienização social. Então, há esse branqueamento da população, da classe trabalhadora. Essa que é a questão estrutural que nós, no 13 de maio, fazemos a crítica. É importante entender que a classe trabalhadora, ainda no Brasil, ela é majoritariamente negra. Isso é importante. O projeto político que eles desenvolveram lá, de genocídio, de eliminação do povo negro, esse projeto faliu, ele não foi exitoso. Então, nós que resistimos a todas as dificuldades, a todos os travamentos, os impedimentos, nós temos força para enfrentar este governo que aí está, entendeu? Nós temos capacidade hoje, temos acúmulo de experiência, de luta, de força. Tivemos na história da República Brasileira, é importante afirmar isso, 13 anos, onde nós pudemos mostrar que um projeto popular de trabalhadores pode ter êxito. Eu tenho sempre apontado questões extremamente interessantes, até falando deste lugar. A Constituição de 88, a famosa Constituição Cidadã, ela garante o que ela garante? Ela garante um exercício de cidadania à maioria do povo negro, que a questão do voto analfabeto. Quando nós não tivemos na abolição, nós não tivemos direito a trabalho, não tivemos a educação, nós não tivemos direito a qualquer tipo de propriedade, 100 anos depois, nós começamos a recuperar esse processo. E tivemos, sim, 13 anos vivendo esse período. Então, isso que nós estamos vivendo hoje, uma maior representatividade negra em todos os meios, pensando do ponto de vista do Estado, poder legislativo, poder judiciário, poder executivo, nós tivemos essa experiência, temos que avançar mais. No caso específico, inclusive conversando por dentro do lugar que nós temos que conversar. A experiência concreta, a experiência mais rica que se teve na história da República Brasileira é aquele governo que assume, entendeu? Em 2000, vence em 2002, que assume que é o governo Lula, onde pela primeira vez na história do Brasil nós tivemos 5 representantes negros nos ministérios, um governo onde o protagonismo negro se expressa, e mais ainda, construímos uma ferramenta de combate ao racismo que foi a CEPIR, levamos para esse lugar, para essa forma de luta que se espraiou por outros exemplos, e isso é histórico no mundo. Então, companheiras, lutadores, combatentes antirracistas, e é importante dizer, a jornada que vivemos hoje, é necessário que os antirracistas, principalmente aqueles que não estão no movimento negro, que percam a vergonha de vir para a luta, de lutar conosco. A nossa maneira também de enfrentamento do racismo é que os antirracistas, entendeu, não permitam que o extremismo de direita hegemonize, como é o caso que eles estão fazendo, no sentido de destruição, que esse mecanismo de governo que está, de destruição das conquistas e das estruturas que nós construímos. Obviamente, nós sabemos que para esse enfrentamento do racismo é necessário políticas de Estado, em todos os níveis. Avançamos bastante, temos muito que avançar, e a esperança ela está viva, forte em nós, e nós vamos chegar aonde temos que chegar, sim. Cada dia estamos dando passo. Fico feliz de estar dialogando com jovens companheiras, Mariana, Tainara, que representa a nova geração, a geração que vem de longe da nossa ancestralidade de luta, de mulheres como Lélia Gonzalez, mulheres como Lélia Gonzalez, como Angela Guilherme, como Angela Davis também, entendeu? Para fazer esse enfrentamento e superação desse momento que nós estamos vivendo hoje.
Eu desejo aí muito axé a todos e todas, faço aqui a minha saudação também final, por causa do tempo, e olha, a esperança está viva em nós, e esses exemplos, entendeu, fazem com que a gente lute e vamos enfrentar o bolsonarismo. O bolsonarismo, venceremos o bolsonarismo. Opa, e é para ontem, viu? Logo, logo. E para isso é que a gente tem o Hora 13 aqui, mais um espaço, né, para a gente poder conversar as nossas estratégias. A Tainara está em sessão também, que nem o Vicentinho, né? Então nós vamos priorizar aqui a fala dela, para ela poder usar a voz dela, né, em defesa do nosso povo, também na tribuna lá da Câmara de Araraquara. Com você, então, Tainara, brigadão por ter vindo, viu? Isso mesmo, Renato, eu agradeço imensamente o espaço, novamente, agradecer também a fala do Rafael, dizer a vocês que aqui na Câmara Municipal, nos cabe a luta institucional, né, isso é muito importante. Nós colocamos aqui a Frente Parlamentar Antirracista, porque nós queremos enfrentar o racismo institucional, que não acabou e não acabará enquanto nós não lutarmos, né, ouvi Maria Marighella, vereadora nossa do PT de Salvador, dizer que resistir já não basta, que a gente tem que ir para o enfrentamento, né? A gente resiste, né, às investidas, aos ataques da direita raivosa, mas nós precisamos nos colocar. Nesse sentido, também dizer que o nosso mandato já se organizou em torno do 1 ano de consciência negra aqui, onde nós discutimos todos os meses, todos os temas relativos ao combate à discriminação étnico-racial, que é muito importante para nós, e dizer que no espaço de luta institucional, nós temos algumas limitações, principalmente porque aqui nesse espaço nós somos governo, nós somos base do governo e a todo momento nós temos que compor maioria para dar condições para que o prefeito Edinho governe. Isso é importante dizer. Isso é importante dizer porque é neste local que nós estamos na luta neste momento. Mas isso não nos impede de lutar. Então, além dessas iniciativas que eu já conversei com vocês, nós estamos para colocar aqui na Câmara, junto à nova mesa diretora, eu estou vice-presidenta da Câmara, né, a cota de 30% para negros e negras nos concursos públicos da Câmara Municipal para estagiários também. Então, isso é muito importante para nós, é um avanço aqui na Câmara Municipal de Araraquara, e nós, nesse espaço de luta institucional, estamos tentando quebrar, né, toda a estrutura racista que é colocada, né, todo o racismo que nós passamos no dia a dia, mas estamos no enfrentamento. E agora não vai ser diferente na tribuna, onde vou usar minha voz para dar voz a todos aqueles, a todas aquelas que têm angústias neste período de pandemia, mas que, assim como nós, não deixaram de lutar, que não deixaremos, né? Bolsonaro, cada passo que ele dá para frente, nós damos 3, porque ele vai ficar para trás, assim como a política genocida que ele tem promovido no nosso país, porque o nosso país não aceita ele. Ele acha que está surfando aí, que ele está muito bem, mas ele não está. E a gente vai mostrar isso para ele nas urnas em 2022. Muito obrigada, companheiro Renato, companheiro Rafael, companheira Mariana, lindeza do meu coração. Eu vou sair, então, mas meu coração fica aqui com vocês e o que precisarem, nosso mandato está à disposição. Beleza, olha, a Adriana está perguntando como é que ela acha você e a Mariana nas redes sociais. Se você puder, antes de sair, deixar aí o seu endereço, né? Onde é que é mais fácil o pessoal te acompanhar? Não me deixa, Adriana. Você vai lá no @TainaraFaria13, eu vou escrever aqui no chat também, no nosso Instagram, no nosso Facebook. Também tem o nosso site, www.tainarafaria.com.br. Nosso e-mail é tainarafariapt@gmail.com. E nós temos também o nosso WhatsApp do mandato, que é o 16-98221-5417. Mas eu vou pôr no chat para vocês, que eu estou acompanhando aqui também, tá bom? Beleza, muito bom. Não é por falta de endereço que o pessoal não vai te achar, né? Isso Força mesmo. aí. E vamos Tainara. Prazer, Tainara. Prazer. Prazer, Valeu, Rafael. companheiro. Obrigada, companheirada. Até a próxima. É isso aí. Falou. Tchau, tchau. Obrigado. Mariana, então você, para fechar aqui o nosso Hora 13 de hoje, né? Suas considerações finais aí sobre o que se espera aí do 13 de maio, as perspectivas da nossa luta agora nesse momento. Olha, falar que eu estou bem ansiosa para essa reunião de daqui a pouco. Já deve estar começando, né? Das organizações, para ver como que, desse calendário, como que a gente vai fazer esse enfrentamento, né? E lembrar, como o Rafael bem colocou, que o 3 de maio ele foi um movimento popular.
Não foi a princesa Isabel que acordou num belo dia e resolveu libertar os cativos, porque ela é muito bondosa. E eu brinco, né, que é muito complicado falar de luta antirracista com quem acredita ainda na bondade da princesa Isabel. Significa que a gente está muito longe ainda. E saber que o 13 de maio foi luta, foi pressão, foi resistência negra. E sabendo disso, sabendo desse histórico escravocrata, desse ranço que nós temos no Brasil, eu trago uma fala que o Achille Mbembe, ele diz assim, que ninguém gosta de ser negro, porque as pessoas negras, e eu trago aqui para o Brasil, especialmente aqui no Brasil, nós somos a cripta viva do capitalismo. Isso me tocou muito. E por que ele diz isso? Porque nós fomos os primeiros e os únicos seres humanos transformados em mercadoria. É por isso que quando a gente encara coisas como aconteceram no Jacarezinho, o sumiço dos meninos, as várias crianças que morrem de bala perdida, que sempre encontram os corpos negros, a gente não, né? Mas a sociedade se assusta e fala que o racismo é algo anormal, é uma doença, é uma patologia, etc. E quando a gente tem que entender que o racismo é normal. Normal não porque a gente precisa aceitar, como se tudo estivesse muito bem, é normal porque é o que está dentro da norma. Desde que o Brasil é Brasil, o racismo é a norma. E outra coisa que a gente precisa se perguntar é, a gente fala assim, a guerra às drogas deu errado. Ela deu errado ou ela deu muito certo? É essa tal de guerra às drogas que legitima a ação genocida do Estado, como nós vimos em Jacarezinho, como nós vemos há muitos anos. E resultado disso é a judicialização das coisas. Quem define o que é crime e quem é criminoso? Quem foi que definiu que a privação de liberdade é o melhor método de correção? Alguém interessa ter 60% dos 100% de pessoas presas no Brasil, mais de 60% são negros e negras. Alguém interessa isso. E a gente tem esse número porque, na grande maioria dos casos, a justiça não avalia apenas o crime, mas ela faz todo um escrutínio da vida das pessoas negras. E eu digo tudo isso para a gente pensar que, quando a gente falar do racismo estrutural, porque agora está muito tá na moda falar do racismo estrutural, e aí parece que quando a gente fala que o racismo é estrutural, logo a culpa é da estrutura. E a culpa, sendo da estrutura, não é de ninguém. E a gente precisa sinalizar, não vou dizer culpados, a gente precisa sinalizar quem tem culpa no cartório, quem a gente precisa fazer pressão. Então, quando as pessoas brancas perguntam, o que eu posso fazer para ajudar na luta antirracista? Nesse dia 13, se nós deliberarmos, o que eu acho muito complicado, mas se nós deliberarmos de ir para a rua, ou no momento que for possível ir para a rua, pegue a lição, já que vocês gostam de pegar muito coisa de norte-americano, pega a lição dos brancos norte-americanos nos protestos do ano passado, onde eles formaram com os seus corpos brancos privilegiados um cordão de isolamento para os negros que estavam protestando, que são sempre vítimas do braço violento do Estado, que é a polícia. O que eu posso fazer na luta antirracista? Você pode estudar, você pode ler, você pode nos ouvir, você pode participar de debates como esse e aprender um pouco mais. Então, companheiros e companheiras, esse dia 13 é um dia de luta, é um dia de resistência, e os negros que aqui estão e que aqui estiveram, né, nessa live conosco, a gente está aqui porque, de uma forma ou de outra, a gente conseguiu preservar os nossos sonhos, porque as pessoas que vieram antes de nós, nossos antepassados, abriram mão de muita coisa para construir essa luta. E a gente só conseguiu estar aqui hoje porque quem veio antes teve muita esperança na gente. E no PT a gente está falando muito sobre esperançar o PT, sobre, enfim, sobre um novo momento, sobre esperançar, enfim. Esperançar é enegrecer. É esse o recado que precisa ficar. É isso. Muito obrigada, Renato. Você está aí num trabalho excelente todo dia, às 13 horas aqui, o maior blogueiro que esse partido tem. Muito obrigada.
Alô, Mariana, obrigado aí, boa plenária, né? A plenária das organizações populares já começou, né? Está se realizando, abrindo agora. Rafael, brigadão, viu? Prazer te rever aí, com saúde, com força, com a mesma energia de sempre, né? E a Tainara e o Vicentinho, que já foram para a lide aí parlamentar, né? Onde o horário é parte essencial da luta, né? E a gente volta, então, na quinta-feira agora, né, às 13 horas do dia 13, no hora 13, para discutir, né, essa mesma pauta antirracista da nossa luta, a partir da situação trágica que a gente viveu no Rio de Janeiro a semana passada, o massacre do Jacarezinho. Um abração, então, a todos e todas, fora Bolsonaro para todo mundo, até a próxima aí. Fora Bolsonaro! Tchau. Abraço.